da democracia, nesta reunião da democracia que está sendo celebrada aqui no Chile hoje. Então, nos unimos ao Chile para lutar em contra da desigualdade. E muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente Sánchez. Para continuar, vai se dirigir à Ásia, os presentes ao presidente da República da Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, este encontro no Palácio de la Moneda, ao lado dos presidentes Boric, Pedro Sánchez, Petro e Amandu, tem uma simbologia muito especial. Aqui, a democracia chilena sofreu um dos atentados mais sangrentos da história da América Latina. Nossos países conhecem de perto os horrores das ditaduras que mataram, perseguiram e torturaram. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Democracias não se constrói da noite para o dia. Zelar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nessa direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Não há justiça em um sistema que amplia benefícios para o grande capital e corta os direitos sociais. O salário médio global de um presidente de multinacional é 56 vezes maior do que o de um trabalhador. Política de austeridades obriga o mundo em desenvolvimento a conviver com intolerável 733 milhões de pessoas passam fome todos os dias. A Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado, busca superar definitivamente esse flagelo. A justiça tributária é outro passo para recolocar a economia a serviço do povo. Os super ricos precisam arcar com a sua parte nesse esforço. Só o combate às desigualdades sociais, de raça e de gênero pode resgatar a coesão e a legitimidade das democracias. A crise ambiental
introduz novas formas de exclusão, com os impactos desproporcionais para os setores mais vulneráveis. Sem um novo modelo de desenvolvimento, a democracia seguirá ameaçada por aqueles que colocam seus interesses econômicos acima dos da sociedade e da pátria. Esse encontro também foi um momento de reflexão sobre o estado de integração regional e do mundo. A América Latina e Caribe são uma força positiva na promoção da paz, no diálogo e no reforço ao multilateralismo. Com a Espanha e a Europa, compartilhamos uma longa história de laços econômicos e sociais. Somos duas regiões incontornáveis na ordem multipolar nascente. Enfrentamos desafios semelhantes no enfrentamento da discriminação racial, da xenofobia e da mudança de clima. Também nos une a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Logo mais participaremos de diálogo para aproximar nossa iniciativa dos movimentos sociais, das ONGs, dos sindicatos, da academia e dos estudantes. Essa caminhada continuará em setembro, com outro evento em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU, envolvendo mais países latino-americanos, europeus, africanos e asiáticos. Muito obrigado. Agradecemos al presidente Lula da Silva y para finalizar invitamos al Agradecemos ao presidente Lula da Silva e para terminar convidamos o excelentíssimo senhor Gabriel Fontes para falar com os presentes. Muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Quero começar este ponto de imprensa agradecendo a presença do presidente do Brasil, Lula, presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente do Uruguai, Armando Oz, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no Palácio La Moneda, neste encontro que chamamos Democracia Sempre. Quero contar-lhes, além do mais, que conversei pessoalmente para que sejam parte deste grupo ampliado e aceitaram com muito entusiasmo e estarão no encontro que faremos em Nova York em um mês mais, no marco da Assembleia Geral das Nações Unidas, com Cláudia Sheinbaum, presidente do México, com Xiomara Castro, presidente da Honduras, com o primeiro-ministro da Inglaterra, Starmer, com o primeiro-ministro do Canadá, Carney, com o primeiro-ministro da Austrália, Albanese, com o presidente da África do Sul, Ramaphosa, e também, entre outros, com a presidenta da Dinamarca, Mette Frederiksen. Portanto, aqui estão fazendo uma coisa grande. Em momentos em que a democracia está sendo atacada em diferentes lugares e a partir de diferentes setores políticos. Somos um grupo importante, grande, de líderes de países diferentes, mas com visões que se complementam para defender a democracia. Este não é somente um ato simbólico, é um ato político, que, além do mais, tem propostas concretas, tanto em matéria de desinformação, como combater a desinformação, como enfrentar a desigualdade com as diferentes experiências que os nossos países tiveram, como enfrentar também conjuntamente a violência, compartilhando as boas práticas que alguns dos nossos países implementaram para enfrentar, por exemplo, o crime organizado, que é
transnacional, multinacional. Como na teoria de jogos, optamos por colaborar em vez de agir cada um por seu lado, o que resulta em melhores benefícios para todos, porque se de uma coisa estamos convencidos é que no mundo, tanto no nível de Estado-nação como de indivíduos na sociedade, ninguém pode se salvar sozinho. A crise climática, a pandemia, os fenômenos migratórios, o crime internacional, são desafios que temos que abordar conjuntamente e temos que ter uma visão positiva sobre eles, no sentido de que aqui não é suficiente indicar quem pensa diferente e dizer essa pessoa, essa ideia é uma ameaça. Não é suficiente fazer isso. Temos que ser capazes de propor uma alternativa. A democracia, como bem dizia nossos colegas, tem que entregar resultados, melhorar as condições de vida dos nossos povos. Por isso, falamos de resiliência diante da crise climática e como combatê-la com novas energias. Por isso, falamos de crescimento, de como conseguimos crescimento com justiça. O presidente Lula comentava nas conversas que tivemos durante estes dias como no Brasil, seus governos conseguiram diminuir a pobreza significativamente. Como em outros países, conseguimos diminuir a jornada de trabalho para que haja mais tempo para a família. Espanha conseguiu, nós conseguimos, Colômbia está sendo discutida uma reforma trabalhista, como aumentamos também os salários mínimos, como geramos melhores condições para as e os trabalhadores, para as pessoas simples que acordam cedo e fazem os nossos países serem grandes. E entendemos que não é suficiente se reunir entre presidentes. Temos que incorporar a academia, a sociedade civil. Por isso, daqui nós vamos diretamente ao almoço que vamos ter com intelectuais de diferentes países. Coreia do Sul, Brasil, Chile, Inglaterra, Estados Unidos. Dali vêm diferentes e muitos outros que gostariam de vir e que com certeza vão se integrar mais adiante para poder debater o conteúdo das nossas propostas, o sentido mais profundo das nossas propostas. Daqui não podemos ficar somente no dia a dia, como responder o que o outro disse. Temos que pensar para além disso, sem deixar de lado o dia a dia. Muito logo, vamos liberar a declaração conjunta que nós concordamos, onde se dão a conhecer as áreas de trabalho que vamos continuar desenvolvendo daqui até o próximo encontro muito mais massivo, em que Espanha fez uma proposta de quem convidar de diferentes setores políticos comprometidos com a democracia. Para que todos vocês possam vê-la e possa ser discutido. Aos presidentes que nos acompanham, aos chilenos e chilenas que estão vendo isto, quero dizer que este encontro reafirma o compromisso de nossas nações com o fortalecimento e a profundização e aprofundamento das nossas democracias para fazê-las mais abertas, mais próximas dos jovens, como o presidente Petro disse recentemente, porque a democracia, os países que durante algum tempo perdemos a democracia, sabemos que é preciso cuidá-la e reforçá-la, não está garantida. É preciso trabalhar todos os dias. E é preciso trabalhar para melhorar a qualidade de vida do povo, construir sociedades mais justas, em que todos e todas tenham um lugar para se desenvolver. Há alguns que criticam este encontro. Não gostam que nós nos reunamos. Eu digo abertamente a essas pessoas, nunca é um mau momento para fortalecer a democracia e o respeito irrestrito aos direitos humanos, ao direito internacional, à justiça, à igualdade. Nunca é um mau momento. E por isso estamos reunidos aqui.
Porque governar exige fazer, exige gestão, mas também, e isso é importante, pensar no longo prazo, se agrupar, entender que cada um sozinho não vai se salvar. Temos que agir unidos. É este esforço que decidimos empreender juntos. Estamos convidando mais países para se juntarem a nós. Os problemas da democracia, podemos enfrentá-los e resolvê-los sempre com mais democracia. Termino esta intervenção porque conversamos também, não podemos ser indiferentes numa reunião com presidentes internacionais, fazendo uma chamada novamente o cesse ao fogo em Gaza. Nos desgarra a morte, o assassinato que todos os dias acontece nesse lugar do mundo, que também somos nós. E fazemos um chamado ao cesse ao fogo para que Nações Unidas e principalmente o seu Conselho de Segurança se preocupe e não haja bloqueio para que a ajuda que tantos seres humanos como nós precisam para continuar vivendo e para que haja dignidade nesse lugar que parece longínquo, mas é humanidade e está também nos nossos corações. Muitíssimo obrigada. Vamos continuar debatendo e depois com a sociedade civil, com o encontro em Matucana. Um prazer. Muito obrigada, presidente Gabriel Fontes, e a todos os presidentes pelas suas palavras. Desta forma, damos por concluída a declaração conjunta. Agradecemos aos meios de comunicação